Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu queria falar sobre convencer sem ter necessariamente o poder. E eu falo isso porque outro dia eu estava conversando com um dos meus colegas de trabalho e essa pessoa chegou para mim e falou assim: Ricardo, poxa, para você é fácil fazer as coisas acontecerem nos projetos porque você é o chefe ou porque eu tenho uma função executiva e tenho uma razoável autonomia naquilo que eu faço ou naquilo que eu tenho que fazer. E aí eu cheguei para ele e falei assim, mas por quê? Você acha que a única forma de você convencer as pessoas é através do poder legitimado, ou através de ser chefe? E nós tivemos uma discussão e eu queria recapitular com vocês aqui alguns pontos dessa discussão, porque, sem dúvida nenhuma, muitas das pessoas que estão ouvindo esse podcast tem uma função de gerenciamento de projetos, tem uma função de líder de projeto, mas não necessariamente tem a autoridade ou autonomia que essas pessoas gostariam de ter. Então eu queria começar explicando as bases do poder. Eu já até gravei um podcast sobre isso, mas as bases do poder, basicamente existem dois pesquisadores que são os donos dos principais conceitos envolvendo os tipos de poder, que são o French e Haven. Se vocês quiserem, podem dar uma procurada na internet, vocês vão achar bastante coisa legal. E eles dizem que o poder, ele é fruto de 5 aspectos. E ele pode ser concretizado em um deles ou numa combinação de vários deles. Então ele fala, o primeiro é o poder legitimado. Foi exatamente o que esse meu colega falou. Que é o quê? É o poder que vem do seu cargo, que vem do seu poder de assinar, que vem da sua autonomia, fruto do seu cargo e da sua função. O segundo poder é o poder de recompensa, é o poder que você tem de recompensar. Então você exerce poder sobre outras pessoas porque você tem a capacidade de promovê-las, tem a capacidade de dar bônus, tem a capacidade de promover recompensas para aquela pessoa. O terceiro é o poder da experiência, o poder do expertise, que é o poder que você exerce sobre outras pessoas porque você tem um determinado expertise que outras pessoas não têm e com isso você exerce esse poder. O quarto poder é o poder de referência. É o poder que você tem proveniente da sua fama, proveniente da sua notoriedade, proveniente da sua rede de contatos, não é? Então, por exemplo, um assistente executivo de um CEO, essa pessoa não necessariamente tem o poder legitimado, mas essa pessoa tem o poder do acesso, essa pessoa consegue te colocar na frente do CEO facilmente. Então, é um exemplo de poder que a gente chama de poder de referência. É o poder que um ex-jogador de futebol tem de convencer você a comprar um determinado produto numa campanha publicitária. E, finalmente, o poder da coerção, que é o oposto do poder da recompensa. É a sua capacidade de fazer o mal, a sua capacidade de punir, que é o poder, por exemplo, que um sequestrador tem sobre o sequestrado. Mas o cerne desse podcast não é falar sobre os tipos de poder. É falar como é que você convence sem poder. Então, a primeira coisa que eu queria fazer uma correção é o seguinte: ninguém é sem poder. Talvez você tenha a diferente base de poder. Porque, na verdade, se você está exercendo uma atividade envolvendo gerenciamento de projetos, você, pelo menos alguma coisa do que eu falei aqui, você tem. Pode ser que você não tenha o poder legitimado, a autonomia, mas você pode usar o poder do expertise, o poder da consultoria, o poder da sua experiência, que muitas vezes funciona maravilhosamente bem, porque eu tenho uma atuação grande em consultoria também, e o consultor, ele é isso. Qual o poder que ele exerce? Ele é o poder da experiência, é o poder que um médico exerce sobre o paciente. É você chegar e falar assim, olha, eu se fosse você tomava esse remédio. É o poder que você exerce. Então, para você convencer sem o poder legitimado, você precisa desenvolver outras formas de poder. Usualmente você vai ter mais dificuldade de, por exemplo, usar o poder da recompensa, porque o poder da recompensa e muitas vezes o poder da coerção, eles estão diretamente relacionados com o poder legitimado. Não é? Se você é o chefe, você tem a capacidade de promover, mas tem a capacidade de demitir. Agora, tem 2 bases de poder, que são as bases que eu mais gosto, que é o expertise e a referência. É você, quando chegar numa reunião de projeto e precisar te convencer sobre um determinado rumo ou sobre um determinado processo de aquisição, você ter a total capacidade de provar que você tem o expertise para oferecer aquela ideia com uma sólida chance de dar certo, com fundamento. Então você não pode chegar e falar assim, o projeto vai atrasar 10 dias. Você vai chegar e vai falar assim, olha, baseado na minha experiência de quem já fez vários projetos desse tipo, e baseado nessa análise que eu fiz,
olha, eu fiz aqui algumas simulações e eu estou prevendo que existe uma possibilidade de 90% que a gente tenha um determinado atraso. Então você usa aquilo que você aprendeu no PMBOK, aquilo que você aprendeu no Competence Baseline do IPMA, aquilo que você aprendeu no Prince, aquilo que você aprendeu em Scrum, em qualquer coisa. E aquilo vira para você um fundamento para você fazer a sua argumentação. E isso vai muitas vezes ajudar você no processo de convencimento. E você pode até, num determinado momento, usar partes do poder coercivo, que é o poder do não movimento, que é o quê? É você propor uma determinada alteração do projeto e a pessoa fala, não vou alterar. E aí você fala, então você sabe que ao tomar a decisão de não alterar, nós temos esse risco. E você muitas vezes usa o poder da coerção. É o poder que você fala, se você não atuar e não fizer isso, o seu prejuízo será maior. Você vai perder mais lá na frente, os problemas que você vai ter numa segunda fase do seu projeto vão ser maiores. Então, sempre pense nessas 5 bases de poder e sempre dissocie o poder legitimado dos outros. Eu conheço em várias organizações onde pessoas que não necessariamente estão em altíssimas posições dentro da hierarquia organizacional, que têm um poder tremendo dentro da organização. Por quê? Porque eles têm a experiência, porque eles têm a referência, porque eles têm a capacidade de conexão que todas as pessoas buscam e seguem. Então pense sempre nisso como gerente de projetos. E se você não tem, busque desenvolver outras formas de poder. Vai te ajudar enormemente a convencer as pessoas. Grande abraço para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.